Você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, eu até ia tentar um pouquinho, mas esse horário já foi depois. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler com você o versículo 36. Diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, tu és Deus, e que tu quiseste tornar o seu coração para trás. E caía fogo do Senhor, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. E vendo todo o povo, caíam sobre os seus olhos. E disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos orar? Senhor, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra. Eu peço graças, Senhor, para compartilhar e fortalecer os corações. Senhor, nós precisamos de ti. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim ajuda, meu Pai, a ser um instrumento de força e de vida sobre cada um desses. Em nome de Jesus, não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, pois este local é consagrado ao Senhor e nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Tu és a razão. Assim te louvamos, ó Pai, te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, meu filho tem uma frase que eu acho muito legal, diz assim, que a Bíblia é a história de Deus. É assim, mas você fala? Eu gosto muito dessa expressão. A Bíblia é a história de Deus. Vamos falar juntos? A Bíblia é a história de Deus. Isso que é a Bíblia. Contando desde o início, como tudo começou, e vai até o fim, como tudo vai terminar. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós temos toda essa informação. É a história de Deus. A Bíblia, ela traz histórias de desafios, de força, fala de lutas, fala de renovações, fala de aliança. Fala de lutas e vitórias, fala de desafios e resultados, conduta. Então a palavra de Deus, ela é fantástica, meu irmão, porque tudo que a gente precisa, nós temos na palavra. Quando você anda com a Bíblia na mão, então triste hoje algumas pessoas já não estão andando com tanta Bíblia na mão, né? Porque agora está tudo no smartphone, mas a Bíblia, só a palavra de Deus, quando você carrega, é um testemunho. Lá no meu prédio, quando eu desço o elevador para ir para a igreja e a gente está com a Bíblia na mão, eu tenho também no celular, tenho também no tablet, mas a Bíblia, parece que você entra assim, já é um choque. E eu vejo que o horário que a gente vai para a igreja é o horário que o pessoal está indo para a praia, então desce, às vezes parece que é constrangido, até um pouquinho de dó da gente, né, coitadinho, né? Ele está indo para a igreja. Às vezes alguns se atrevem a falar alguma coisa, já vai trabalhar, ele tem 2 cultos, né? 2 cultos pela manhã, 8h30, 10h30, 19 horas. Não, nós temos domingo, nós separamos para cultuar a Deus, glória ao Senhor, em nome do Senhor. Mas eu acho muito gostoso o fato de você ter a Bíblia. A palavra de Deus também é socorro, socorro bem presente no dia da angústia. Todos nós sabemos disso. Mas quem já passou por essa experiência marcante mesmo? Ele está passando por uma situação, e você abre a palavra e ali vem o refrigério, a direção, o fortalecimento, a graça. Então a Bíblia é algo tremendo, meu irmão, e nos leva a viver um outro patamar. Uma vez eu tive que atender uma senhora
Ela é uma psicóloga. A nossa região era muito famosa, ali de editados e tal. E ela entrou, eu não sabia quem era aquela senhora, trouxe para conversar. E ela disse assim: pastor, eu estou aqui porque muitos dos meus pacientes estão vindo dessa igreja. Eu estou perdendo paciente do senhor. Como assim? Não, porque eles vêm para a igreja e depois não precisam mais. Então eu queria saber do senhor qual é a técnica que o senhor usa. Quais os livros que o senhor lê? Me fala. Porque eu tenho interesse, porque eu tenho visto uma mudança nos meus pacientes quando vem para a igreja. E eu disse: olha, eu leio a Bíblia. Não, eu sei, o senhor gosta de ler a Bíblia. Me fala quais são os livros que o senhor lê. Eu leio a Bíblia. É aqui. Aqui eu tenho um livro de Jonas, tenho um livro de Mateus. Tem muito livro aqui. Não, eu queria saber assim, qual a linha que o senhor usa. Eu falei: senhora, eu não uso a Bíblia. E ela falou assim para mim: ah, não quer falar, né? E ela saiu da minha sala achando que eu estava escondendo ouro. Eu estava quebrando ouro para ela, que é a palavra de Deus. Não tem outro caminho, irmão. Podemos ler muitos livros, podemos ler muitos autores, mas o que dá salvação, o que não passa é a palavra de Deus. Passa os céus, a terra, precisa ser, um livro precisa ser reeditado, repensado, reorganizado. A palavra de Deus não. Ela é única, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Moisés fala que a Bíblia é a história de Deus, isso me alegra muito, porque é isso aqui. A Bíblia é um convite, é uma maneira que a gente descobre uma vida de vitória. Tem dois textos que nós estamos lendo, 1 Coríntios capítulo 15, 57, que diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Depois ele reafirma dizendo: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Outra coisa linda na Bíblia é que ela não oculta as lutas e dificuldades, ela conta. Ela fala das falhas, fala do pecado de Abraão, fala do pecado de Davi, fala das fraquezas, mas ao mesmo tempo ela mostra: a nossa vida não termina na crise, na queda, pois o Senhor põe uma vírgula e Ele muda a nossa história. O Deus que tira a gente do lixo e põe a sentar entre os príncipes da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meu marido tem que ficar encantado com a palavra, fala a verdade. Tem que ficar encantado. E esse texto me alegra muito por causa do versículo 39, que diz assim: e vendo todo o povo, vamos falar juntos? E vendo todo o povo, mais forte, e vendo todo o povo, é muito importante isso, e vendo o povo creu, vendo. Eu não sei se você também é desses que precisa ver para crer. Você vai no versículo 21, Elias desafia eles a crer antes de ver. Mas depois que eles viram, eles creram. É muito fácil você aplaudir depois que o gigante caiu, depois que o Golias caiu. Que nem Miriam dançou depois que o mar passou, tinha que dançar antes, tinha que louvar a Deus antes. Meu irmão, hoje eu quero te chamar a essa responsabilidade de crer antes de ver. De crer e de declarar a vitória antes dela acontecer. Porque fez um convite de Elias para aquele povo. Verso 21. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, não sigam. Porém o povo não me respondeu nada. A
Há um convite do Senhor para as nossas vidas, meu irmão. O convite é crer. Eu às vezes eu converso com algumas pessoas da liderança e digo, você precisa ter milagres. Você precisa ter milagres, desafio. Eu sempre conto a minha experiência quando eu comecei a aumentar meu dízimo. Irmão, foi uma experiência minha, não olhando o que você faz, cada um tem a sua maneira de fazer, mas eu tive um desafio para mim mesmo, né? Eu preciso tomar atitude, eu preciso ganhar dinheiro, preciso de dinheiro para viver, preciso, há muita dificuldade. Eu orei a Deus pedindo para Deus me dar uma saída, me dar um trabalho, me dar alguma coisa. Já estava tendo integral na obra, mas a igreja pequena não tinha condições de me dar um salário melhor. Eu pensei, vou fazer um bico. E aí Deus disse também, aumenta o dízimo. Numa oração, quando eu vi essa voz, aumenta o dízimo, eu falei, me sinto diabo. Porque eu não estou conseguindo dar o dízimo. Como é que eu vou aumentar o dízimo? A minha cabeça veio 20%, eu não tenho fé. Para 20%, eu estou dando 10%. E aquela voz disse 1%. Eu disse, bom bom brasileiro, né? Mas tem muito disso, né? Já estou afundado, o que é, faz um pouquinho, e aí faz os gastos. E eu, baseado nisso, bom, tudo bem, vai, quem está dando 10, dá 11. Comecei a dar 11. Meu irmão, aquele mês, não ganhei nada aconteceu, no entanto, deu para pensar. Aquele mês, uma pensão. Eu pensei, vou aumentar para 12. Eu aumentei para 12, para ver. Naquele mês não aconteceu nada. Passou aquele mês, eu consegui viver o dinheiro que eu tinha. Aí pensei, vou aumentar para 13. A mesma coisa. Com 15. O dinheiro começou a sobrar. Como se o dinheiro era o mesmo? Como? Mas sim, os olhos da gente se abrem. E a gente começa a viver, eu tenho que para a liderança, vocês precisam ter as suas experiências. Você não pode viver como todo mundo vive. Você serve no Deus Altíssimo. Quer dizer, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades e nós precisamos vencer. Porque através da gente, através das nossas experiências, o povo será abençoado. Você não pode ser aquele que apresenta o caminho, você tem que ser a inspiração para o caminho do povo. Elias está convocando o povo dizendo que o Senhor é Deus. Então segue o Senhor. Se Baal é Deus, não vai servir Baal. Mas se o Senhor é Deus, coloque Ele como alvo, como projeto de vida. Eu gosto muito da expressão que ele diz aqui no versículo 36. Talvez minha palavra poderia até terminar nesse versículo 36. Que diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus. Amém? Manifeste-se hoje que tu és Deus. Segunda questão que ele fala assim: e que eu sou teu servo, e o que eu faço segundo a tua palavra. Olha que coisa linda. Manifeste-se hoje, para que todo mundo saiba que tu és Deus, tu és o maior, tu és o melhor, mas que todo mundo saiba que eu sou teu servo, teu servo. Como é que você vai falar de vitória se muitas vezes você não tem vivido essa vitória? Por isso eu perguntei, você é daqueles que crê depois que acontece, depois que a porta abriu, depois que o milagre, eu sabia, não sabia nada. Eu sabia que ia dar certo, eu sabia. Meu irmão, nós como homens de Deus, meu irmão, nós estamos na frente, e muitas vezes nós estamos que nem Moisés. Eu brinco que fazer a vontade de Deus não é tão complicado. O duro é segurar o povo atrás da gente. Amém? Calma. Não, Deus tem seu tempo. Espera. Não, o que a gente vai fazer? Calma, espera. Está vendo? Para, espera, calma. Muitas vezes nós estamos como Moisés, indo, falando,
você. Mas por outro momento não, porque as coisas pioram. Olha, Moisés comparece diante de Faraó, começa a falar, e todo mundo se alegra, porque chegou o libertador, de repente Faraó diz: olha, o pessoal está com muito tempo livre, tira, palha, tira, e agora que eu quero a mesma quantidade de tijolos, eles vão trabalhar, e o pessoal falou: Moisés, você só veio atrapalhar a gente. Aí começa a acontecer as pragas, todo mundo aleluia, mas de repente Faraó aperta, e aí o povo se revolta novamente, sai do Egito. Meu irmão, aquela festa, saquearam o Egito, cheio de coisas, saíram com riqueza. Se prepararam com o Mar Vermelho. Por que você trouxe a gente para cá, para morrer aqui? Pelo aguento mais, a gente deveria ter ficado lá. Aí Moisés também foi falar com Deus, e Deus olha o povo reclamando: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E aí, tudo bem, Deus, mas para onde a gente vai, para onde a gente faz? Pega a vara, estende, toca na água. O mar se abre, abre com todo mundo, passou por ali, nem olhou para um lado, nem olhou para o outro, porque o exército estava atrás. Chegaram do outro lado, a água fecha em cima do exército dos egípcios. E aí, meu irmão, aquela festa, aquela alegria. Depois. Eu penso, meu irmão, que nós temos que hoje pensar em Elias. E você é o Elias, ou a Elias. Você é o instrumento de Deus para esta geração. A sua igreja, o seu povo, você é o instrumento. Mas é muito complicado, o ministério é muito dado no trabalho. Meu irmão, é para você vencer. E você vencendo, o nome do Senhor será exaltado. Quanto mais você levanta o nome de Jesus, mais Jesus levanta o teu. Você levanta o nome de Jesus, Jesus levanta o teu. E esse é o processo. Deus não tem problema em nos abençoar. Nunca vamos fazer média com Deus. Ele é o Senhor, louvado seja Deus. Mas nós somos sinceros. Olha para isso, eu gosto muito dessa versículo 36, que ele fala: Senhor, eu quero que todo mundo saiba que o Senhor é Deus. Eu quero que as pessoas saibam que o Senhor é Deus, mas quero que eles saibam também que eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Tu és o Deus que eu prego. Tu és o Deus que eu vivo. Tu és o Deus que eu respeito. Um pastor faleceu no ano passado, muito querido. Trabalhou com morador de rua, lá em Anápolis, depois em Concalzinho. Trabalho tremendo. Pastor humilde, muito legal. E esse homem viajou o mundo, lançando livros e falando do projeto. Ele dizia: você pode ter sucesso na vida até cuidando de morador de rua, louvado seja Deus. Foi convidado pelo governo da Suécia para lançar o livro lá, foi para a África, deixou um trabalho em Madagascar muito legal, com mais de 500 crianças. Você pode ter sucesso, meu irmão. Não se preocupe em levantar você. Levanta Jesus. E aí Jesus levanta você. Levanta Jesus. E aí Jesus levanta você. E as pessoas vão querer saber o que é isso que está acontecendo na tua vida. É Jesus. Nunca roube a glória de Deus. Nunca. Aonde a glória é toda dele. Então eu gosto muito dessa expressão que ele diz aqui: Senhor, tu és Deus. E todo mundo sabe que eu sou teu servo. E a terceira questão que eu acho que você, conforme a tua palavra, os tradutos, conforme a tua palavra, tudo que eu fiz, conforme a tua palavra. Você conhece a história de Elias? Deus mandou ele falar que não ia chover? Não, ele não foi falar. Deus falou para você. Tem várias vezes que Paulo fala sobre isso, né? Digo eu não, Senhor. E Deus falou: gostei. Está na Bíblia, está na Bíblia. Deus falou: gostei, Paulo, gostei. Pode deixar aí, gostei. Tem hora, meu irmão, que o relacionamento com Deus vai nos levar a esse nível
Quem está falando sou eu. Mas eu falo em nome do Senhor. O que eu faço? Faço para agradar. Eu queria deixar três coisas que eu acho as questões importantes para a gente fazer. A primeira delas, eu vou citar a referência aqui, só para citar, você pode ir. Está no livro de Lucas 14, verso 9. Quando Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar, vamos falar juntos? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa vida. É algo tremendo, meu irmão, a gente entender que o nosso serviço é agradar a Deus. Eu gosto muito da expressão lá no livro de João, capítulo 8, quando Jesus disse: o que eu faço para agradar a Deus. Eu faço. Eu vou ver essa expressão porque assim, o que eu faço está escrito lá, o que eu faço sempre para agradar a Deus. O que eu faço sempre para agradar a Deus. Louvado seja Deus. Esse é o nosso grande objetivo, meu irmão. Agradar a Deus. As pressões são tão grandes que às vezes a gente quer agradar A, B, C, eu, quando ministro do ministério, eu preparava uma mensagem, uma palavra, era mais um discurso, era mais, eu esperava no final que as pessoas me elogiassem. E eu pegava ali alguns autores da mensagem, eu citava autor A, B, C, era quase que uma defesa de tese. Eu pregava, terminava o culto, as pessoas ficavam impressionadas. Pastor, que palavra, que coisa. Isso me deixava muito vaidoso, eu ficava muito feliz com aquilo. E assim foi uma vez, duas, foram várias vezes. Até o dia que eu parei e pensei: meu Deus, como é que esse camarada vai pagar o boleto na segunda-feira com essa mensagem? Como é que ele vai resolver os problemas da casa dele com essa mensagem? E aí eu comecei a entender que o meu objetivo era agradar a Deus. Eu tenho que ministrar aquilo que Deus quer falar. A pergunta é: Senhor, o que tu queres falar com Ele? Qual é o alimento? E olha, meu irmão, se tiver que repetir uma mensagem 10 vezes, vamos repetir quantas vezes forem necessárias, porque é para agradar a Deus. E Deus sabe como é que está o coração do povo. Aí eu comecei a mudar, eu vou pegar a Bíblia, vou falar de Deus, vou falar da palavra. Usa um pensador ou outro, mas, meu irmão, melhor, os melhores tempos agora estão na Bíblia. As referências estão na Bíblia. Paulo, Pedro, quantos exemplos nós temos na Bíblia? Então a primeira questão que eu quero deixar para você é essa: importa agradar a Deus. Quando o povo disse: não dá bem para a terra prometida, porque tem gigante, a terra consome os seus moradores, e aí se revoltaram, vão voltar para o Egito, vão levantar um capitão, e aí Josué e Caleb vendo aquilo, para, pessoal, para. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra, Ele nos dará a vitória, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão. Se o Senhor se agradar, meu irmão, eu gosto de Elias aparece de repente no capítulo 17, aparece do nada. A gente não tem muita informação sobre a vida desse, mas esse cara aparece. Ele era meio brutão, não é? Eu até brinco, porque ele parece que gosta dos dois. Ele aparece de repente, fala uns negócios, ele é muito. O pastor Silas é o Elias do momento. Importa agradar a Deus, para que todo mundo saiba o que Jesus fez. E o que eu faço com fome. Essa foi a mensagem que Josué está passando para aquele povo. Não, se você fosse agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. Da mesma forma que Deus nos trouxe até aqui, Ele nos levará. O mesmo Deus que fez milagres até aqui, ainda vai fazer milagres maiores lá. Fala para quem está ao seu lado: o nosso Deus não envelhece. Fala para ele. Fala: eu envelheço,
vocês, irmão, Ele não muda, Ele é o Senhor dos Senhores. Meu irmão, nós somos como criança, na vida inteira, nós somos como criança aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda questão, segundo conselho que eu daria para você, está no livro de João, capítulo 11, verso 39, quando o Senhor Jesus disse: tirai a pedra. Vamos falar juntos? Tirai a pedra. Você sabe, você conhece essa história. Parece que o mais difícil não era ressuscitar Lázaro, o mais difícil era tirar a pedra. O que ele ia fazer, ele sabia. Mas está dizendo: olha, tira a pedra, porque tem coisas que o Senhor não vai fazer. Isso é coisa da gente. Tire a pedra. Como Elias falou: olha, se o Senhor é Deus, vamos servir. Se não é, vamos servir a Baal. Então, essa mesma expressão Josué falou lá no livro de Josué 24, diz assim: olha, se o Senhor é Deus, vamos servir se os deuses dessa terra, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já tomei a minha decisão. Quinta-feira passada, lá pregou na nossa igreja, o pastor Silmar Coelho. Nós estamos tomando lanche, conversando, e ele me contou que uma pessoa fez uma pergunta para ele: o senhor obrigou seus filhos a irem para a igreja? E ele disse: sim. O senhor não acha que isso foi mal? O senhor acha que tem que dar liberdade? Ele disse: irmão, eu obriguei meu filho a ir para a escola, eu obriguei meu filho a tomar banho, eu mandava ele parar de tomar banho, eu obriguei ele a comer, e às vezes mandava parar de comer, eu obriguei meu filho a fazer tantas coisas. Não vou obrigar meu filho a ir para a igreja. São 3 homens e uma menina, os 3 são pastores. Pastor lá em São Paulo, outro em Londres, outro em Brasília. E a menina faz parte do louvor de uma igreja dos Estados Unidos. E ele disse: valeu, eu louvo a Deus por aquilo que Deus fez na minha vida, né? Tem aqui o Moisés, um dos pastores da igreja. A minha filha mora em Lisboa, juntamente com o marido, são líderes da Missão, trabalham ali. Meu irmão, vale a pena, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que tirar as pedras do nosso caminho, pedras da incredulidade, pedras do desânimo. Uma vez um jovem chegou para mim e falou: pastor, eu estou tão cansado, olha, não vejo a hora. Eu falei: irmão, você não tem idade para estar cansado, quem tem idade para estar cansado sou eu. Eu não posso ficar cansado, você não pode. Você está na idade de trabalhar, de queimar, de fazer, de partir para cima. Você tem que gastar a tua vida servindo a Deus, pregando o Evangelho. Vamos lá. Meu irmão, é muito lindo isso, quando a gente entende que tem que tirar qualquer obstáculo que possa atrapalhar, porque na verdade Deus fazer milagres, isso é natural para Ele. Você já viu aquele texto lá de 2 Crônicas 16, versículo 9? Olha o que diz esse texto: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração depende de Deus. Imagina, os olhos do Senhor passam procurando pessoas que creem nele, pessoas que confiam nele, pessoas que não colocam barreira. Eu gosto de uma expressão lá de Romanos capítulo 4, quando Paulo falando sobre Abraão, diz assim: e ele creu, porque quem prometeu tinha poder para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem promessas de Deus para a tua vida, você já passou por essas experiências, então não abre a mão das promessas. Aquele que falou tem poder para cumprir. É maior, ele é o Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Olha, tira a pedra do preconceito, da incredulidade, de fazer do seu jeito. Creia no Senhor. No tempo do Senhor tudo vai acontecer. Tira o pecado, os maus hábitos. Você pode ler lá de Efésios 5, 6 em diante. Muito legal essa leitura, de 6 até o 18. Muito legal. E a terceira questão, para eu terminar, a terceira questão é: o justo viverá pela fé. João, Romanos 17. O justo viverá pela fé.
falar juntos? O justo viverá ou da fé. Tem outros versículos que falam, mas diz, o justo viverá da fé. Uma das coisas muito importantes que a gente vê em Elias era o relacionamento dele com Deus. Para mim, meu irmão, esse é o grande segredo. Relacionamento com Deus. Isso eu falo sobre oração, acho que é importante. A leitura da palavra todos os dias. Nós temos uma tabelinha lá no Instagram da igreja. Toda segunda-feira a gente coloca a leitura da semana. São 3 capítulos por dia. Se você ler, você vai ler a vida toda. É muito legal. Vai lendo. Estamos agora animados. Relacionamento com Deus. O relacionamento com pessoas faz com que a gente conheça aquela pessoa. Você já viu que alguns casais casados, depois de anos, eles parecem ser irmãos, mas a aparência, tem algumas coisas, a aparência, porque você vê. Meu pai tinha um amigo que chamava seu Aparecido. Ele casou com uma senhora chamada Aparecida. Então, o seu Aparecido e a dona Aparecida, né? Não, mas os dois pareciam irmãos. Mas isso é fruto de relacionamento. Aquele livro Totem da Paz, ele conta uma história de um missionário que trabalhou tanto numa região, na África, e não conseguiu ganhar ninguém para Jesus. Passou ali muitos anos. E aí, ele pediu para sair daquele campo, para tirar e mandar um outro missionário novo, cheio de gás, começou a falar de Jesus, falar. Aquela tribo reuniu com ele e disse assim: olha, essa pessoa que você está falando, ele morou com ele. Ele morou com ele. Olha o testemunho daquele camarada. Ele achou que ele não ganhou ninguém para Cristo, no entanto, ele era a própria manifestação de Cristo naquela. É quando veio aquele outro ganhou todo mundo, porque eles olhavam para aquele homem, um homem que teve relacionamento com Deus. Meu irmão, olha a história de Jó. Viste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus. O próprio Deus dizendo: eu gosto de Jó, hein? Eu gosto de Jó, eu gosto da expressão que diz: salve a graciada, que o anjo disse para Maria: salve a graciada, salve aquela que achou graça diante de Deus. Tão simples, uma mulher, uma moça, tão simples. E o anjo diz: Deus te conhece, Deus sabe quem você é, escolhe ela para ser um instrumento. Meu irmão, o relacionamento com Deus, oração, palavra, igreja, meu irmão, igreja é a bênção de Deus nas nossas vidas, é um local de refúgio, é um local de amparo, é onde a gente celebra, a gente vive o evangelho lá fora, mas na igreja nós nos relacionamos, é um quartel-general que recebemos instruções, é a palavra de Deus, nos contactamos com pessoas, descobrimos que nós não estamos sozinhos, fazemos parte de uma grande família. Isso tudo é relacionamento com Deus. Elias, para mim, é uma referência. Relacionamento com Deus. Lembra quando ele ficou muito mal aqui, nesse livro desse texto? Deus não criticou, preparou até uma comida boa aí, para dar 40 dias aí, cuidou dele. Quando ele já se sentia solidário, só sobrou eu. A gente já falou isso várias vezes, Deus engoliu isso. Aí no final ali o Senhor falou assim: vai no Oriente, eu falo para você, tem 7.000 almas que você eu sou assim. Eu fiquei quieto, estava vendo que você estava muito triste, né? Não vou. Mas eu separei ali 7.000 homens que não se dobraram a alma, louvaram o Senhor. Ele volta, porque eu ministério não acabou, volta, porque eu tenho muita coisa para fazer em você, através de você. Oh meu Deus, a gente tem que louvar Deus por isso. Primeiro, importa agradar? Importa.
Tire todas as barreiras. Pedras do teu lugar. Entenda que as tuas dúvidas, Deus está forjando e trabalhando em você. Para que através das tuas dúvidas, muitos sejam inspirados. Eu já contei isso várias vezes nos cafés. Moisés tinha 5 anos, no primeiro sítio, e foi condenado à morte. O médico disse que não havia mais chance. E ali, nós tivemos que enfrentar e orar. Por um momento eu orei e disse: Deus meu, Deus tirou, louvado seja o nome. Mas aí o meu pastor veio nos visitar e ele disse: não, fé nos momentos mais difíceis da vida. E nós vamos crer, e a gente creu. Só que os dias ele foi melhorando. Aí, ó, o tamanho dele, graças a Deus. Mas ele passou pela mesma experiência quando o filho nasceu. Quando o filho nasceu, a esposa quase morreu. E o filho foi para UTI. E foi um momento de muito dor. E ele tem que aplicar fé para esses momentos. Meu irmão, você é forjado no meio da luta, no meio da crise. Você precisa ter experiências com Deus para você ensinar os outros. Porque todo mundo acha difícil, tudo complicado. Pergunta: onde está Deus? Como é que pode? E você vai poder dizer: não o que eu faria no teu lugar, mas o que eu fiz. Eu vi, eu busquei, eu orei, eu jejuei, eu fiz. E olha o que Deus fez na minha vida. Você é o testemunho vivo. Poder de Deus. Terminando, meu irmão, creia que antes da vitória, não deixe para depois. Você pode fazer como Elias dizendo: Tu és Deus, sou teu servo, sobre a tua palavra eu tenho nada. Amém? Sou teu servo. Sobre a tua palavra eu tenho nada. Se prepare, meu irmão, porque além dos teus sonhos, Deus tem os sonhos dele sobre você. E Deus não nos impede de sonhar. Pode sonhar, meu irmão. Eu acho que uma das coisas gostosas do cristianismo é dizer: eu posso sonhar e colocar o meu sonho diante de Deus. E aí ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, muito além. É promessa, tem prazer. Os olhos deles passam por toda a terra, procurando gente que confia nele, gente que crê nele, gente que depende dele. E os olhos dele passam. Aleluia! Derramar para abrir portas e para glorificar o nome dele sobre as nossas vidas. Gosto muito lá de Mateus capítulo 5, verso 16. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o objetivo. Os técnicos, por favor. O pregador, ele sabe o que diz. O pregador sabe o que fala, mas não sabe o que diz. A gente nunca sabe o que Deus está falando aqui. Cada um recebeu a palavra. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida, seu ministério, sua vida pessoal. Espero que você viva coisas grandes, irmão. Nosso Deus não tem problemas em você. Agora nunca roube a glória de Deus. Confia no Senhor. Vamos lembrar? Para que todo mundo sabe o que é eu sou você. E segundo a tua, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Quero que você coloque a tua vida agora diante de Deus, da família, dos sonhos. Senhor, eu te louvo, Pai, e te agradeço pela liberdade que você nos concede.
Obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado por essa palavra. Tu sabes como está o meu coração, Pai. Oh, Deus amado, como eu queria, Senhor, uma palavra para abençoar esse povo. Que a tua mão esteja sobre cada vida, Senhor. Curando os corações, ó Deus, fortalecendo. Aqui estão, ó Pai, homens e mulheres que muitas vezes carregam fardos, ó Pai, fardos do seu ministério, Senhor. Quantas vezes as pessoas estão olhando para nós, esperando o que fazer, como fazer, e quantas vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos o como fazer, mas a tua graça vem sobre as nossas vidas. Só somos o que somos por tua causa. Louvado seja o Senhor. Por isso, meu Deus, estenda as tuas mãos sobre cada vida. Cubra com teu sangue, Senhor, e abençoa cada ministério que representado. Mas abençoa também as suas famílias, seus lares. Abençoa seus filhos, casamentos, Senhor. Abençoa, Senhor, a área financeira do teu povo, Senhor. Prospera, glorifica o teu nome, Senhor. Oh Deus, nós dependemos de ti e recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, não?